Mas você falou muito sobre ali características mais específicas, talvez inerentes à própria pessoa, que vão fazer com que ela tenha um gasto energético X ou Y. E existe um papel da genética dentro disso, por exemplo? Algumas pessoas são mais predispostas a ter um metabolismo mais otimizado. As mulheres, por exemplo, realmente têm um metabolismo mais lento. Existe essa história de que o metabolismo da pessoa é mais lento do que o normal? Existe, cara, existe. Eu sei que muita gente acha que é desculpa, né? Desculpa de pessoa que tá gorda ou que é obesa, chama a pessoa de preguiçosa, etc. Mas existe. Existem pessoas que geneticamente vão ter um metabolismo mais lento e a gente pode chamar de metabolismo mais eficiente, na Uhum, verdade. Então, um metabolismo que conserva mais energia. Isso é genético, então passa de família para família, pessoa para pessoa, mas existe também uma diferença entre os gêneros. De fato, as mulheres elas têm um metabolismo mais eficiente do que os homens. Claro que existe uma diferença de massa muscular. Então, o músculo é um tecido muito ativo metabolicamente. O que isso significa? Que lembra daquela taxa metabólica basal? uhum. O músculo é um tecido que precisa de muita energia para se manter. Então ele precisa, quanto mais massa muscular você tem, maior vai ser a sua taxa metabólica basal. E os homens, eles têm mais massa muscular na média do que as mulheres. Então isso faz uma diferença. Além disso, mesmo se a gente pegar um homem e uma mulher com a mesma massa muscular, que pode acontecer, esse homem possivelmente vai gastar mais energia do que a mulher. Por quê? Porque a mulher é melhor, ela é metabolicamente mais eficiente. Então ela conserva mais energia, o que possivelmente tem a ver com dois grandes desafios, né, fisiológicos que a mulher tem ou pode ter ao longo da vida, que são a gestação e a amamentação. Uhum. Né? Tanto na gestação quanto na amamentação, a mulher ela tem que produzir energia para duas pessoas. Né? Sim. Na gestação para o feto, na amamentação para o bebê. E para isso, cara, precisa conservar ainda mais energia. Então o homem não tem isso e possivelmente isso gerou essa diferença aí entre os gêneros. Mas o fato é que tanto para pessoas que têm uma família com esse problema de metabolismo mais lento, quanto para mulheres de uma maneira geral, o desafio é maior do que para as pessoas que têm um metabolismo menos eficiente e para os homens. Mas, cara, isso justifica a obesidade? Claro que não, né? Uhum. É óbvio que não. As pessoas podem e devem, na verdade, se ajustar a essa diferença individual e mesmo assim se manterem magras, como foi a verdade por muitas décadas, né? A Sim. gente vê um aumento da obesidade agora. Não quer dizer que a genética mudou. O que mudou, na verdade, foi o ambiente. Perfeito. E talvez metabolismo lento seja um termo ruim, né? Porque as pessoas associam a preguiça ou algo do tipo, mas tem muito mais relacionado à eficiência dessa pessoa, em que teoricamente ela foi feita para estocar energia, então ela é mais eficiente. Não quer dizer que o metabolismo dela é deficitário, é ruim. Pelo contrário, né? A pessoa precisa de menos caloria para se manter viva, ela Exato. precisa de menos caloria para metabolizar o alimento, ela precisa de menos caloria para fazer atividade física. Uhum. Então, se você pensa num carro, o carro que precisa de menos combustível para correr, ele é um carro eficiente. Exatamente. Então, o problema é que a situação se inverteu, né? Uhum. Se antes o nosso desafio enquanto ser humano era consumir caloria, agora, para a grande maioria das pessoas, o problema é o oposto, né? O problema é que a gente não pode consumir demais. Perfeito. E falando um pouco sobre essa tese de que o nosso corpo realmente briga contra o processo de emagrecimento. A gente já falou aqui um pouco sobre a mudança dessa eficiência energética, metabólica que ele ocasiona. Mas quais são as outras mudanças que a gente consegue observar durante o período inicial do emagrecimento que acabam fazendo com que a pessoa tenha a dificuldade de continuar emagrecendo, né? Manter o emagrecimento? Ainda sobre a questão da taxa metabólica, quando a gente emagrece, inevitavelmente não, mas na maioria das vezes a gente vai perder também massa muscular. Sim. Algum tipo, pelo menos algum grau de massa muscular. É claro que essa perda vai ser ainda maior se a pessoa não fizer atividade física, vai ser ainda maior se ela tiver uma dieta desbalanceada, com pouca proteína, mas é muito comum que a pessoa perca. E, como eu falei, o músculo é um tecido ativo metabolicamente, então você perder músculo é o pior tipo de perda possível, né? É uma perda bastante custosa em termos Uhum. metabólicos. Agora, esse é o lado do metabolismo que a gente já falou bastante. O outro lado da equação é justamente a quantidade de calorias que você come. E, infelizmente, o nosso corpo também trabalha nisso quando a gente emagrece. Conforme a gente vai emagrecendo, existem alterações fisiológicas que aumentam a nossa fome, que diminuem a nossa saciedade. Então, essa impressão que a gente tem quando a gente está fazendo dieta, que a gente tá sempre com fome, e mesmo depois que a gente termina a dieta, que a gente tá sempre com fome, ela é uma impressão verdadeira. Existem fatores que, de fato,
alteram a nossa fome. Então já foi visto, por exemplo, que a leptina, que é um hormônio da saciedade, um hormônio que a gente produz, que sinaliza ao nosso cérebro que a gente não precisa mais de alimento, ele diminui em mais ou menos 50%, 70% depois que a gente perde peso, quando perde mais ou menos 10 quilos. E a grelina, que é o hormônio da fome, ele aumenta em mais ou menos 40% os nossos níveis. Então, existem substratos fisiológicos que fazem com que a gente sinta mais fome. E aí a sua pergunta inicial, estou fazendo tudo certo, mas não estou emagrecendo ou parei de emagrecer, o problema é que a pessoa muitas vezes subestima o que ela está comendo. E conforme ela vai fazendo a dieta, ela vai ficando cada vez com mais fome. E a fome ainda tem outro problema derivado disso. A fome muitas vezes gera estresse. Sim. Para muitas pessoas é um estresse, não só a fome, como todo o processo de emagrecimento, de se preocupar com o que você está comendo, com o emagrecimento, ele pode gerar estresse. E o estresse por si só prejudica todo o processo de emagrecimento. A gente está falando aí de liberação de cortisol. Uhum. Todo mundo sabe o que acontece, um dos efeitos colaterais mais comuns do uso de corticoide, né? Sim. Que a gente está falando do cortisol que a gente produz no nosso corpo, né? Endogenamente. Mas existe o remédio. Quando as pessoas tomam corticoide, o que acontece? Elas podem inchar, elas podem aumentar o peso, pode inclusive ter uma mudança de distribuição da gordura, sair da nossa periferia, né, do nosso tecido subcutâneo e ir para as vísceras, para o abdômen. E esse efeito ele pode acontecer no nosso corpo também com o estresse e com a perda de sono, privação de sono, que, enfim, pode ou não estar associado ao processo de emagrecimento, que a pessoa também pode melhorar o sono emagrecendo, mas se ela tiver um problema de sono, vai atrapalhar tudo. Então, tudo isso vai gerando um contexto que prejudica o processo de emagrecimento. Então, eu diria que quando a pessoa está fazendo uma dieta, ela está meio que nadando contra a correnteza. Então, o corpo dela é a correnteza. O corpo dela quer tornar o metabolismo mais eficiente, então ela quer gastar cada vez menos calorias, não quer emagrecer, quer conservar a energia e quer aumentar a fome. E, ao mesmo tempo, ela pode ter coisas associadas, como estresse, como privação de sono. Essa pessoa ela vai precisar de bastante resiliência, ela vai precisar de bastante motivação para ultrapassar isso. E, é claro, ela vai precisar de um método inteligente que ajude ela nesse processo. Perfeito. Quando a gente fala sobre o processo de emagrecimento, é inerente falar também sobre o reganho de peso, que a gente vai falar especificamente em um episódio sobre isso, mas existem inclusive mecanismos que fazem com que esse processo de dificuldade ele permaneça ao longo do tempo, né? E talvez as medidas que a gente pode fazer para continuar emagrecendo são muito mais para tentar bypassar todo esse processo, não só para continuar emagrecendo, mas também não ganhar peso, né? E é até interessante que o pessoal visite esses episódios depois para poder ter uma visão um pouco mais ampla de todo esse assunto. Mas a gente falou muito aqui sobre a parte realmente da percepção da pessoa, de como o nosso corpo briga contra o processo de emagrecimento, mas a gente sabe muito bem que uma das coisas que importa, na verdade, é a quantidade e o tipo de alimento que a gente vai consumir durante esse processo de emagrecimento para poder chegar a atingir o déficit calórico, né? E talvez alguns conceitos eles precisam ser aqui trazidos para que as pessoas entendam que nem todo alimento é igual. A gente pode ter alimentos, por exemplo, que são pouco nutritivos e têm uma densidade calórica baixa. A gente pode ter alimentos altamente nutritivos, mas também com uma densidade calórica muito alta. E é interessante a gente tentar diferenciar tudo isso. O que a gente pode trazer em relação ao tipo de alimento que a pessoa consome? É importante, por exemplo, porque muita gente fala que come pouco e não consegue emagrecer. Isso realmente acontece? Como eu falei, pode acontecer por vários motivos. Ela pode, inclusive, estar achando que está comendo pouco, mas não está. Eu diria que, em termos de alimento, uma pergunta muito comum, né? Importa o tipo de alimento ou só importa a caloria? Tô comendo 1.200 calorias de comida ultraprocessada ou de comida saudável, vai fazer diferença para o emagrecimento? Se a gente for pensar na equação fria, não vai fazer diferença imediata, mas vai dificultar todo o processo. Sim. Então vai atrapalhar tudo. Então, na verdade, no processo inteiro vai fazer toda a diferença. Perguntando de forma aguda, não. E aí, qual que é a diferença e como que ela pode ter uma alimentação que facilite esse processo? Ela precisa ter uma alimentação que gere saciedade. Eu acho que esse é o ponto principal. Na verdade, são dois pontos principais que a pessoa precisa se preocupar. Primeiro, uma alimentação que gere saciedade, que facilite esse processo, que seja como se fosse, ela tá nadando ali na correnteza, como se fosse ela pegou um remo, tá com pé de pato, tá com equipamento, entendeu? Que ajude ela a navegar nessa correnteza. Então, ela precisa ter alimentos que gerem saciedade. O que gera saciedade? Aí que vem a grande pergunta.
você falou de um conceito, você falou da densidade calórica. O que é densidade calórica? É o número de calorias que existe em determinado volume. Então, quanto menos calorias a gente tiver num volume grande, significa que o alimento tem uma densidade calórica baixa e significa que é um alimento que provavelmente vai gerar saciedade. Sim. Então, ele tem muito volume e pouca caloria. O volume, ele ocupa espaço, né? Ocupa espaço no nosso estômago, no nosso trato gastrointestinal. E isso tende a gerar mais saciedade do que um alimento com a mesma quantidade de caloria. Então, digamos que seja um alimento que tem 200 calorias. Só que um é um alimento grande, como uma verdura, por exemplo. Outras é duas castanhas. Castanha, por exemplo, é um alimento com uma densidade calórica bastante elevada. O que provavelmente vai gerar mais saciedade é justamente esse alimento com uma densidade calórica menor. Então, a densidade calórica é um conceito muito importante. E aí, os alimentos com densidade calórica boa, que é baixa, eles vão ser os alimentos que têm muita água e fibra. Uhum. Porque a água e fibra não geram energia para o nosso corpo. A água não tem caloria, a fibra até tem caloria intrinsecamente, mas a gente não consegue metabolizar, a gente não consegue absorver a fibra alimentar. Então, normalmente, as verduras, frutas, elas estão nessa linha. E também, se a gente pegar, por exemplo, peixes magros, atum é um ótimo exemplo. É um peixe que tem pouca gordura, tem muita água, então ele vai ter uma densidade calórica, uma saciedade muito grande. Além disso, que aí é outro lado que vai favorecer o atum, é a questão das proteínas, né? Uhum. A gente sabe que dos 3 macronutrientes, né, carboidratos, gorduras e proteínas, a proteína é o que gera mais saciedade. Já existem várias pesquisas, tanto em animais quanto em seres humanos, mostrando que uma alimentação com a mesma quantidade de caloria, a alimentação que tiver a porcentagem maior de proteína, ela tende a gerar mais saciedade do que uma quantidade menor. Então, eu acho que essa alteração na alimentação é uma alteração muito importante, uma alimentação que gere saciedade. O que vai gerar saciedade? Mais proteína e menos densidade calórica. Mais proteína. A gente sabe os alimentos que têm proteína, normalmente as proteínas animais, tem todas as carnes, né? Peixe, carne, frango, etc. Tem proteínas vegetais também, como na soja. E, por outro lado, a densidade calórica. Quanto mais água e mais fibra tiver o alimento, menor tende a ser a densidade calórica. E também, quanto mais gordura tem o alimento, maior vai ser a densidade calórica. Porque a gente sabe que em 1 grama de proteína, 1 grama de carboidrato, o nosso corpo metaboliza 4 calorias. A gente gera 4 quilocalorias por 1 grama de proteína e carboidrato. No caso da gordura, são 9 calorias. Uhum. Então, a gente vê aí que, no mesmo peso, a gente tem mais do que o dobro de calorias vindo da gordura. O outro aspecto, né, que eu tinha falado que existem 2 aspectos fundamentais na alimentação que a pessoa pode mexer. Um é justamente a saciedade. E aí a gente divide em 2, proteína e densidade calórica. O outro aspecto é o que a pessoa gosta de comer. Perfeito. Esse é um ponto fundamental. Eu acho que muita gente subestima isso. Inclusive, é um dos grandes erros que eu vejo profissionais de saúde, nutricionistas cometendo. Uhum. Que é a pessoa ter uma dieta que ela considera melhor. Então, eu acho que a dieta mediterrânea é melhor. E eu vou impor ou eu vou sugerir a dieta mediterrânea para todos os meus pacientes. O problema disso é que cada paciente tem um gosto alimentar diferente. Uhum. E a gente sabe, cara, que no final, o seu gosto alimentar vai ser fundamental. Quando a gente fala de alimentação, a gente não está escolhendo a medicação A ou a medicação B. Não importa para o paciente se ele vai tomar a A ou a B, ele quer a melhor medicação. Agora, na dieta, cara, a dieta faz parte da nossa vida de uma maneira muito importante, uma maneira muito profunda, né? A dieta tem a ver com cultura, a dieta tem a ver com, às vezes, lembranças, né, da nossa vida, dos nossos avós, da nossa infância. Então, você querer mudar totalmente a dieta do seu paciente é muito complicado. E você que está fazendo dieta, busque. Claro que você não pode comer o que você sempre comeu, porque senão você vai continuar gordo, né? Se você engordou com essa dieta, você vai precisar mudar essa dieta. Mas você não precisa mudar totalmente. Você pode fazer ajustes que tornem essa dieta mais saudável e tornem essa dieta e tornem o seu padrão alimentar que permitam que você tenha um déficit calórico. É isso. Então você vai precisar diminuir as calorias, você vai precisar mudar alguns nutrientes, talvez você tenha que fazer uma mudança um pouco mais radical, mas mesmo a mudança um pouco mais radical, ela pode ir para um lado de alimentos que você goste mais. Uhum. Então isso é muito importante. Para você conseguir ter sucesso no emagrecimento, sair do platô e depois também não voltar a engordar, você vai precisar ter estratégias que diminuam a sua fome e que melhorem
a sua satisfação com aquele estilo de vida. Eu acho que isso é fundamental. Perfeito. Você tocou alguns pontos muito interessantes, né? Que, por exemplo, falando sobre a água e as fibras, que ainda que elas não tenham essa eficiência em relação à parte de gerar energia, elas são extremamente importantes para vários processos, entre eles a própria digestão em si, com a formação do bolo fecal, entre outras coisas. Então não quer dizer que não é para comer, justamente porque elas, além de aumentarem a saciedade, muitas vezes também estão relacionadas com funções fisiológicas importantes. Acho que esse aspecto que você colocou da adequação do tipo de dieta ou da estratégia que a gente tem, a própria realidade da pessoa e as preferências que ela tem, é muito importante, porque além, lógico, da parte que a gente sabe que tem pessoas, por exemplo, que já têm geneticamente um paladar mais para coisas doces, para algum tipo de alimento em específico, e talvez a privação desse tipo de alimento numa estratégia alimentar pode ser justamente o que vai causar com que o paciente não tenha aderência a longo prazo. Então é importante, até mesmo culturalmente, né? Tem pessoas que não comem carne culturalmente. Então, para elas é ótimo a gente tentar uma estratégia que não tenha carne. Eu não vou impor para ela que ela faça isso, até porque a gente sabe muito bem que, principalmente quando a gente fala sobre emagrecimento, a adesão ao tipo de estratégia é uma das coisas mais importantes. Mas falando um pouquinho sobre alguns aspectos, talvez externos em relação a esse processo de emagrecimento, que podem impactar. Você falou sobre o sono em si, sobre o próprio estresse. E muitas pessoas têm comorbidades, né? Então elas têm, além, lógico, do processo de emagrecimento que eles querem, talvez a própria obesidade, as pessoas podem ter outros problemas de saúde ou utilizar algum tipo de medicamento que vão influenciar diretamente nesse processo. Existem, por exemplo, medicamentos ou até mesmo condições de saúde que podem dificultar a perda de peso? Vou falar sobre isso, mas na hora que você falou de processos externos que atrapalham, eu lembrei muito, talvez, dos processos externos que mais atrapalham, ou que sejam mais comuns, como vilões aí no processo de emagrecimento, que eu diria que é família e trabalho. Sim. Família e trabalho, vida social, são os processos externos que mais atrapalham, porque a gente sabe como é difícil fazer uma dieta aí dentro de uma casa, de uma família que não está fazendo dieta, que quer comer e que às vezes te pressiona, né, a ter a mesma dieta que eles. No trabalho também, às vezes você se sente meio constrangido de fazer a dieta, se sente quase coagido a comer do jeito que está fazendo, e tem o estresse da vida familiar, da vida de trabalho, e você acaba saindo. Então, acho que é importante a pessoa controlar ou tentar, pelo menos, influenciar o meio que ela tá. Ela precisa se preparar desde o início, preparar as pessoas, vou fazer uma dieta, e precisa ter um entorno que pelo menos não atrapalhe. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes não dá, mas isso faz muita diferença. E é importante até colocar, né, Eduardo, que a gente sabe que isso é muito comum, o pessoal que acompanha a gente, provavelmente que está nesse processo de emagrecimento ou que quer começar, já passou por isso. Essa pressão, às vezes social, até mesmo familiar, ela funciona dos dois lados, né? Até quando a pessoa, por exemplo, tá acima do peso, existe a pressão, poxa, mas você tá acima do peso, você tá comendo desse tanto, você não tá fazendo uma dieta. Aí quando a pessoa começa a fazer dieta, fala assim, mas poxa, hoje é festa, hoje a gente tá comemorando, você vai ficar comendo seu frango com salada. Então é tomar um certo cuidado, porque muitas vezes essas pessoas, elas não estão querendo o seu mal. Lógico, são pessoas da sua família, amigos, do seu círculo íntimo, eles querem o bem pra você. Mas elas às vezes acabam ali, talvez por falta de conhecimento, ou até mesmo uma vontade de que as coisas aconteçam, prejudicando esse processo de emagrecimento. Você falou muito bem, cara. Crítica a gente vai receber, seja lá o que a gente estiver fazendo. Então, se a gente vai receber crítica ou julgamentos de qualquer jeito, faça o que vai ser melhor para sua saúde, e talvez você emagrecendo, você melhorando a sua saúde, alguém da sua família, alguém do seu trabalho vai ver isso. Exato. E depois vai se inspirar em você para começar um processo parecido com ela mesma. Então, acho que esse é um ponto importante. Agora, vamos lá, voltando para a questão das doenças e dos medicamentos. Existem, sim, doenças que prejudicam o processo de emagrecimento. Então, existe, por exemplo, alterações hormonais. O hipotireoidismo é uma doença que a gente diminui a produção dos hormônios da tireoide e que torna o nosso metabolismo mais lento, né? A gente gasta menos energia por conta do hipotireoidismo. Existe a síndrome metabólica, a famosa síndrome metabólica, que é causada pela resistência insulínica. Então, a gente tem uma resistência à ação da insulina, e aí, como a gente tem uma resistência à ação da insulina, especialmente no tecido muscular, qual que é a ação da insulina no tecido muscular? Ela faz com que a glicose entre nas células do músculo. Então, ela faz com que o nosso músculo seja capaz de utilizar a glicose como energia. Quando a gente tem essa resistência a esse efeito, o nosso pâncreas responde produzindo mais insulina. Então, a gente tem um nível maior de insulina. O problema é que a insulina não tem só esse efeito de fazer a glicose entrar na célula muscular. Ela tem outros efeitos. E esses efeitos, eles acabam acontecendo em nível maior
quando a gente Uhum. tem uma resistência à insulina e um nível aumentado de insulina. Então, um dos efeitos é inibir um processo chamado de lipólise. Lipólise é a quebra de gordura. Então a gente tem uma dificuldade de quebrar a gordura. E quando a gente quer emagrecer, a gente está justamente querendo quebrar a gordura. Então a Uhum. resistência à insulina, ela prejudica o processo de emagrecimento, ela gera também uma inflamação crônica. Então, o tecido, a gordura, né, especialmente a gordura visceral, que está relacionada à resistência insulínica, ela libera inflamação, na verdade, substâncias inflamatórias que prejudicam também o nosso processo de emagrecimento. Então, esse é um exemplo clássico. E existem várias outras doenças, e doenças, por exemplo, que aumentam a nossa produção de cortisol, que é o Uhum. hormônio do estresse. Então, isso também pode afetar o processo de emagrecimento, além de todas as questões de sono, estresse, saúde mental. Doenças mentais também são comorbidades muito comuns. E elas têm um efeito bidirecional em relação à obesidade. Então, uma depressão atrapalha a obesidade, piora a obesidade ou causa a obesidade, e a obesidade também atrapalha, piora ou até causa a depressão. Então a gente tem essa relação. Em relação a medicamentos, cara, vários medicamentos podem influenciar no processo de emagrecimento, né? Como a gente falou há pouco tempo atrás, os corticoides, né? Uhum. Os remédios que simulam, né, que emulam o efeito do nosso cortisol endógeno, eles também atrapalham o processo de emagrecimento. Vários remédios psiquiátricos podem influenciar, alguns antidepressivos, praticamente todos os antipsicóticos. E os antipsicóticos, apesar do nome, eles não são usados apenas para doenças Sim. com psicose, são usados para outras condições também. E vários outros remédios. Depois você pode me ajudar aí a lembrar, mas vários outros remédios afetam o processo de emagrecimento como um todo. Perfeito. E aí também, logicamente, a gente vai citar aqueles depois que ajudam no processo de emagrecimento principalmente, mas talvez aí os antipsicóticos, alguns antidepressivos, sejam aqueles mais Eu associados. lembrei dos contraceptivos das mulheres, Sim, né? também. Que, claro, não tem um efeito. Tem gente que superestima o efeito, mas também Eu tem diria gente que subestima. Essa superestimar, na verdade, está relacionado tanto a algumas doenças em si, como o próprio hipotiroidismo, que aí em casos graves está associado sim ao aumento de peso substancial, mas é um fator que também o pessoal precisa prestar atenção. A própria síndrome dos ovários policísticos, né? Que é uma doença que, na verdade, cada vez mais a gente tem visto a síndrome do ovário policístico como uma doença metabólica e Sim. não uma doença ginecológica. Até né? no espectro da própria síndrome metabólica em si, né? Além de outras como o ácido úrico aumentado, a própria gota em si. Exatamente. Então, é uma doença que está lá nesse espectro da síndrome metabólica, nesse espectro da resistência insulínica. E tudo que eu falei para a síndrome metabólica vale também para a síndrome de ovários policísticos. Então, acaba sendo condições que atrapalham o processo de emagrecimento. Só que o lado bom é que o emagrecimento melhora muito, em alguns casos até resolve o problema dos ovários policísticos, da síndrome metabólica, do diabetes, etc.